vocês? Sejam muito bem-vindas ao canal Dor em Portugal. Hoje nós vamos continuar a nossa aula sobre as fases do trabalho de parto. E primeiramente nós vamos falar sobre a fase de dilatação. Então fica aqui, se inscreva e ative o sininho para saber mais. Vamos lá, mulheres, vamos falar sobre a fase de dilatação do trabalho de parto. Durante a fase de dilatação do trabalho de parto ocorrem 4 situações que seriam os pródromos, que são sinais e sintomas que antecedem o trabalho de parto. Ele pode durar dias ou semanas, ok? A fase latente de trabalho de parto, que é quando ocorre o apagamento do colo uterino. Eu deixo aqui uma figura para vocês observarem, o que é o apagamento do colo uterino, ou seja, o colo uterino ele tem uma espessura, que varia ali entre 6 e 8 milímetros, e esse colo uterino no final da gestação ele precisa ser apagado para ocorrer a dilatação dele, tá? Ainda na fase latente, começa a ter a dilatação do colo uterino, ou seja, para ter dilatação é preciso ter contração. Você já vai ter contrações, porém elas não vão ser ritmadas, e são pouco dolorosas. Não vou dizer que são indolores, porque elas doem sim, mas são pouco. Na fase latente do trabalho de parto, também ocorre a dilatação, que ela é de 0 a 6 centímetros, tá? As literaturas mais atuais trazem que é de 0 a 6. As literaturas mais antigas trazem que é de 0 a 4 centímetros de dilatação, tá bem? Alguns hospitais já aderem essa sistemática, essa recomendação de 0 a 6 centímetros de dilatação. E a Organização Mundial da Saúde recomenda que a mulher de gestação de risco habitual fique em casa nesse período. Então, se tá tudo bem com a tua gestação, então pode ficar em casa até os 6 centímetros de dilatação. Jéssica, como eu vou saber se eu já tô com 6 centímetros? Como eu vou me tocar? Não, você não precisa se tocar. Você pode chamar um enfermeiro obstetra para ir até o teu domicílio e até a tua residência e fazer essa avaliação através do toque vaginal. Ou tem outros parâmetros que você pode avaliar, de que está próximo ali de entrar na fase ativa do trabalho de parto. Então, como eu vou saber que eu estou saindo da fase latente do trabalho de parto e estou entrando na fase ativa do trabalho de parto? Contrações, elas precisam estar ritmadas, elas precisam estar efetivas, ou seja, com uma boa durabilidade entre 35, 40, 45 segundos de duração e precisa ter pelo menos de 2 a 3 contrações em 10 minutos. Esse é o momento que você está entrando na fase ativa do trabalho de parto e você já pode ir para o hospital neste momento, ok? Essa é a forma de você diferenciar sem fazer uma avaliação do colo uterino, sem fazer um toque vaginal para saber quantos centímetros de dilatação você está nesse momento, tá? Depois temos a fase de transição do trabalho de parto, ou seja, é a fase mais difícil, é quando as contrações começam a vir uma atrás da outra e você já está... Então, gente, depois chega a fase de transição do trabalho de parto, tá? É a fase mais difícil, que está ali dentro da fase de dilatação do trabalho de parto. É quando as contrações elas começam a vir uma atrás da outra, parece que elas não têm pausa, tá? Elas doem muito, porém a durabilidade dela não é tão efetiva, tá bem? Então, gente, essa é a fase de dilatação do trabalho de parto, tá? Pródromos, fase latente, fase ativa e a fase, momento ali de transição para o período expulsivo. Jéssica, o que eu posso fazer durante o período de dilatação do meu trabalho de parto? Na fase de dilatação, nos pródromos, como você não vai sentir dor, vai ser um desconforto ou outro, E na fase latente, você sente dor, mas são dores suportáveis. É interessante que você use esse momento para se reconectar, para fazer um preparo psicológico. Então, nesse momento de pródromos e fase latente do trabalho de parto, é importante que você se reconecte com o seu corpo, se reconecte consigo mesma, com o seu psicológico, descanse e faça tudo aquilo que te traga conforto. Uma dica, o escaldapés é muito bom para o alívio da ansiedade nesse momento, tá? Na fase ativa do trabalho de parto, é importante trabalhar respiração, porque o seu bebê precisa muito de você para respirar. E se você não respira, o seu bebê não recebe oxigenação suficiente e isso também pode gerar uma cascata de intervenções, ok? Então, respirar é importante, massagem é importante, chuveiro é importante. Exercícios pélvicos globais na bola de pilates também é importante, vai ajudar muito o seu bebê a se encaixar
ali na pelve pro nascimento, vai ajudar o seu bebê a fazer as rotações internas ali na pelve, tá? E no canal de parto, para ele poder se encaixar certinho pro período expulsivo e ir pro nascimento, enfim. Gente, nesse período da fase ativa, então o que é importante vocês fazerem? Exercício na bola de pilates. Respiração, trabalha bastante a respiração, porque lembre, o seu bebê ainda precisa de você para respirar. E ter um controle psicológico muito grande. Se tiver alguém para massagear, para te dar esse apoio, é maravilhoso, ajuda muito você passar por esse processo. Quando vem a fase de transição, nessa fase do trabalho de parto é muito importante. Depois temos a fase de transição, que é a fase que a gente costuma falar que é a fase da desistência. É quando a mulher já tá muito cansada, é quando as contrações não têm, mas parecem não ter pausa, né? E aí a mulher fala, eu não aguento mais, eu quero uma cesariana. Nessa parte, é muito importante que você tenha o apoio psicológico para que não ocorra a desistência, tá? É muito importante que você confie na equipe, é muito importante que você se entregue para o seu irracional. Porque se você fez tudo certinho, se deu tudo certo até essa fase, né? Até esse período do trabalho de parto, provavelmente as coisas vão se desencadear bem. Então é muito importante que você se sinta segura e tenha muito apoio psicológico para fazer essa transição para usem e abusem do chuveiro, de água morna. É muito bom, mas não se esqueçam de se hidratar, porque o risco de desidratação existe, tá? Se você fica muito tempo no chuveiro e não toma água. Então é importante que você toma água enquanto esteja no chuveiro morninho ali nesse período, tá, gente? Então, pessoas, eu espero ter ajudado, espero ter contribuído com algum tipo de informação, espero ter esclarecido qualquer tipo de dúvida em relação a essa fase, né, do trabalho de parto, que é a dilatação. Gente, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar com aquela amiga grávida que tá esperando o amor de sua vida, né? Para que ela tenha acesso a isso também, tá bom? E na próxima semana eu vou vir falar sobre a fase do trabalho de parto expulsivo, tá, gente? Então, um abraço e muitos beijinhos grandes.